Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica número 44, ainda dentro do tema vigência, revogação das leis 866, 10.520 e da lei do RDC. A pergunta é: a medida provisória 1167 de 2023 revogou todos aqueles normativos locais sobre regime de transição e marco temporal? Entenda fácil. Vamos lá? Dica rápida. Bom, nós tínhamos aqui a previsão de convivência entre o regime anterior e a 14.133, tá? Durante um período aí de 2 anos a contar da publicação da nova lei. O que vai fazer parar essa data de revogação, vai jogar ela em 31 de março de 2023, tá? Então, esse é o primeiro marco temporal que a gente trabalha, tá? Então, a pergunta é: os normativos locais, saíram várias portarias, decretos, né? Sobre regime de transição e marco temporal, né? Que dizia qual era o ato que fixava que aquele procedimento licitatório, aquela contratação seguiria no regime anterior e até quando determinados atos deveriam ser realizados. Tá? Um limite temporal aí, fixando o que fica no regime anterior e o que, a partir de qual momento somente será possível contratação com base na 14.133. Tá? Então, essa é a dúvida. E a segunda: se a medida provisória não for convertida em lei, o que acontece? Aqueles prazos iniciais que foram alterados pela medida provisória na 14.133, eles são repristinados, eles vão voltar? Ou seja, a alteração da medida provisória, a principal mudança foi jogar a revogação do regime anterior para 30 de dezembro de 2023. Tá? E aí, se ela não for convertida em lei, volta para 31 de março de 2023? Isso é possível? Bom, então vou começar aqui a nossa dica, lembrando que a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que ela é uma norma que visa regular outras normas, tá? E ali tem várias regras de interpretação, e é lá que está a nossa resposta, tá? No artigo 2º está lá: não se destinando à vigência temporária, podemos ter uma lei com vigência temporária, a lei terá vigor até que outra lei modifique ou a revogue. Tá? Então, estamos falando de medida provisória que tem força de lei. Bom, a lei posterior revoga a anterior, quando expressamente declarar, está revogado, quando ela for incompatível com o que está previsto naquela norma, ou quando ela fizer uma nova regulamentação, ela regular inteiramente a matéria. Tá? Então, nós temos uma medida provisória, que não é lei, mas tem força de lei, e fez uma nova regulamentação sobre a matéria dentro da 14.133. Tá? Ela alterou a data de revogação do regime anterior e fixou qual é o ato administrativo que consolida que o procedimento vai seguir pelo regime anterior e qual é a data que esse ato tem que ser realizado. Tá? Então, ela fez uma nova regulamentação. A nova lei que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Ou seja, se nós tivermos uma lei que regulamenta, acrescenta, desce minúcias de detalhes, mas não conflita com o que está estabelecido em uma lei anterior, não há de se falar em revogação. Tá? Então, está acrescendo normas. Parágrafo 3º. Salvo disposição contrária, ou seja, pode acontecer, mas não é regra, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Então, vamos lá. A medida provisória mexeu aqui nesses pontos que eu falei da 14.133. Se ela não for convertida em lei, a medida provisória, ela vai perder a vigência. Então, o fato da medida provisória perder a vigência não restaura, tá, a redação que constava lá, o texto anterior da 14.133. Não vai voltar à situação anterior. Porque se isso acontecer, nós estaremos diante de uma repristinação. Tá? Para isso acontecer, tem que ter uma disposição expressa em lei, que o que não tem, se a medida provisória cair, também não vai acontecer. Tá? Porque ela vai perder a vigência, não vai surgir uma lei dizendo que ela se aplica, né? Que haverá repristinação. Porque para ter essa lei, nós teremos que passar por todo um processo legislativo para a edição dessa lei federal. Tá? Só falta vir uma medida provisória repristinando os efeitos ali da anterior. Mas
Tudo pode acontecer, né, gente? Mas vamos lá, vamos seguir a lógica do direito. Existe regra para as coisas, tá? Nós devemos seguir isso o máximo possível. Bom, vamos lá. Então, esses normativos, né? Por exemplo, nós temos uma portaria da União, né? Que nós citamos na aula passada, que fixou que as dispensas de inegibilidade tinham que ter os seus avisos, atos de autorizo e retificação publicados até 31 de março de 2023, tá? E que para licitação essa publicação do edital também deveria acontecer até 31 de março de 2023 para fixar o regime anterior a ser aplicado naquele procedimento. Tá? No Rio de Janeiro, nós tivemos um outro decreto, né? O ato administrativo que fixou, né, no estado do Rio de Janeiro, gente, não é município, não. O ato administrativo que fixou a aplicação do regime anterior foi um autorizo dentro do procedimento, fazendo a opção pela escolha do regime antigo, observando aquelas condicionantes ali, né? Descontinuidade de serviço, descontinuidade de programa de governo ou política pública e risco à segurança de pessoas ou patrimônio, ou seja, uma situação tratada com excepcionalidade, tá? Além disso, esses procedimentos que recebessem essa autorização, eles ganharam um respiro de tempo aí até 30 de setembro para publicação dos editais e das ratificações das contratações diretas, tá? Já jogou mais para frente em relação à portaria da União, tá? Bom, outros exemplos que eu posso citar o Decreto Judiciário 33 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, né, em relação aos seus próprios procedimentos licitatórios. Fixou que os editais deverão ser publicados até 31 de maio de 2023, desde que a análise desses procedimentos tenha sido liberada para análise das áreas técnicas e consultoria até 31 de março. Em termos de estou falando de licitação, em termos de contratação direta, esse autorizo dessas contratações teriam que ocorrer, ser assinados até 31 de março, publicados até 10 de abril, tá? E a contratação final em si, tanto do edital como da contratação direta, deveria ocorrer até 31 de maio. Então, vejam que deu mais um tempinho para finalizar esse procedimento. A Paraíba, né, ela definiu que deveria haver uma escolha expressa nos autos até 31 de março. E os editais, né, desses procedimentos deveriam ser publicados, né, ou autorizo, no caso de contratação direta, ratifico, até 30 de novembro de 2023. Jogou lá na frente. O Rio Grande do Sul jogou lá mais na frente ainda, em 31 de dezembro de 2023, tá? Desde que esses procedimentos, né, esses editais ou contratações, fossem remetidos até 31 de agosto para o setor específico, no caso, a Subsecretaria da Administração Central de Licitações. Mas esses são só alguns exemplos, gente. Nós temos vários municípios, nós temos vários estados, tá? Todos procurando fazer esses normativos para regulamentar qual o ato administrativo e as datas, né? Até quando seria admitido a instrução desse processo de acordo com o regime anterior, sempre tomando por base a data da revogação que estava lá na 14133, tá? Que é 31 de março de 2023, já que 1º de abril somente a 14133 seria possível. E aí, o que é esse marco temporal que se fala? O marco temporal é a data de revogação do regime jurídico anterior, tá? E que data é essa? No artigo 193 da 14133, estava fixando 31 de março de 2023. Tá? Com a medida provisória, esse marco temporal foi jogado lá para 30 de dezembro de 2023. Tá? Vejam a mudança. E aí, somente essa mudança ela já coloca em risco o quê? Todos aqueles normativos locais que nós acabamos de trabalhar aqui, porque todos eles estão considerando o marco de 31 de março. E agora, com a medida provisória, esse marco de revogação é 30 de dezembro de 2023, tá? Bom, então esses normativos anteriores, condensando aqui para a gente fechar, eles regulavam duas coisas principais. Qual o ato administrativo que fixava a aplicação do regime anterior, tá? Então, isso ficava entre a publicação do edital, a assinatura do autorizo e ratifico, um despacho autorizando seguir, como no caso do Estado do Rio de Janeiro. Tá? A data limite para praticar esse ato estava sempre condicionada normalmente, né, até 31 de março. Né? Se você fixar um procedimento anterior, um autorizo, né, os demais atos de publicação de edital, eles eram postergados. Mas o ato que definiu o segmento, ele estava, assim, tendendo a ocorrer até 31 de março em respeito àquele limite para a revogação, tá?
Além disso, então, qual é o ato? É a data limite para esse ato. E a segunda coisa é a previsão da possibilidade de segmento após esse ato até um limite aí para publicação normalmente do edital. Tá? Então, você poderia ter 3 momentos. O ato e o limite para publicar o edital para publicar o autorizo da contratação direta. Tá ok? Bom, e essa medida provisória, ela faz o quê? Ela regula qual é o ato de escolha do regime e a data limite para esse ato. Então, ela faz uma disposição, ela passa a regular o conteúdo que estava sendo regulado por essas normas locais. Tá? Então, ela coloca qual é o ato? Publicação do edital ou publicação do ato autorizativo da contratação direta. E qual é a data para que esse ato ocorra? 29 de dezembro de 2023. Tá? Então, não importa mais se você fez um ato lá atrás para escolher qual é o regime. O que está valendo aqui para fixar o regime anterior agora é a publicação do edital ou da autorização da contratação direta, coisa que não tinha previsto no texto original da 14133, tá? Então, a medida provisória, ela já pegou e revogou, né, o conteúdo tratado normalmente por essas disposições locais. Aí vem o problema. Qual o problema? Nós vimos que a medida provisória, ela não é uma solução consolidada, ela precisa ser convertida em lei, tá? Então, eu estou organizando melhor aqueles conceitos que foram tratados na dica anterior. Então, vamos lá. A medida provisória, olha aqui no gráfico aqui. Ela é de 3 de abril. Foi publicada em 4 de abril, tá? Depois vocês vão jogando mais uma data aí. Ela é de 3 de abril. E aí, ela tem um prazo, nós vimos aqui, até aqui, ainda aqui embaixo, os procedimentos para converter. Ela tem 60 dias, tá? Para ser analisada e convertida em lei. Então, nós vamos jogar, tá vendo esse azulzinho? Já vai lá para 3 de junho, tá? Considere a publicação. Essa medida provisória, ela pode ser prorrogada por um período de mais 60 dias. Isso aí, tá vendo? Cinza pontilhado? Porque pode acontecer ou não. Nós já estamos conjecturando, gente, para o futuro. Isso pode ser jogado a vigência da medida até 3 de agosto, tá? Então, nesse prazo legal aí, ou até 3 de junho ou até 3 de agosto, tá? Se houver a prorrogação da medida, é o tempo que há para que a medida provisória seja convertida em lei. E a conversão em lei é o melhor dos mundos. Por quê? Porque tudo que está escrito agora na 14133 vai prevalecer. Ou seja, a publicação do edital ou do ato autorizativo da contratação direta, que eu ratifico, até 29 de dezembro. Show! Tá? Converteu, não tem problema. O problema é, e se não for convertida, né? E se a MP ela não for convertida, como é que vai ficar? Né? Vai voltar para 31 de março, a data da revogação, e todos os editais que foram publicados de acordo com o regime anterior da 866, 10.520 do RDC, entre 3 de abril, né? Entre 3 de abril não, entre 1º de abril de 2023 até 3 de junho de 2023. Tá? Se não houver a prorrogação. Ou então, se houver a prorrogação de medida provisória, até 3 de agosto. Como é que fica? A lei está em vigor ou o regime anterior está em vigor ou não está em vigor? Tá? Então, vamos lá. A medida provisória tem força de lei e já alterou a realidade. Então, ela tem consequências. Tá? A própria LINDB, nós vimos que o fato de uma lei que fez uma alteração na outra perder a vigência, não restaura a lei anterior. Ou seja, ela tem impactos, tá? Então, seja a data de 3 de junho ou a data de 3 de agosto, com a prorrogação, tá? A medida provisória, ela já adiou a data de revogação do regime anterior, de 31 de março para 3 de junho, se houver a prorrogação para 3 de agosto, tá? Então, o que a gente pode ter certeza? Os editais que forem publicados até esses limites, os atos autorizativos de ratifico que forem publicados até esse limite, eles vão continuar vigentes, com certeza, tá? Os que foram praticados até 31 de março lá, eles já estavam protegidos, né, pela vigência do regime anterior, tá? E aí, a gente tem o quê? Se aplica aquela disposição de uma normativa, aquela data, gente, não vai voltar, tá? Tem uma disposição em contrário.
e ela também não segue. Vejam como é difícil, como é um cenário de insegurança jurídica para o gestor que precisa atuar. Esse cenário que nós estamos vivendo, tá? Então, se essa medida provisória não for convertida, é o pior dos cenários que nós poderíamos ter. Por quê? Por mais que haja um argumento jurídico para sustentar a viabilidade, a legalidade da licitação, da contratação direta, dela seguir no regime anterior, nós estamos num terreno insólido, tá? Porque podemos ter um entendimento de que não, tá? De que o que foi feito até aquela data tem que terminar, e a contratação tem que ser feita, não tem, tá? Isso gera muita insegurança e há o risco, sim, de você vir a perder um procedimento de contratação licitatória dentro desse período aí, tá? Então, o que eu posso confirmar aqui para os senhores? Os editais e os autorizos que forem publicados até 3 de junho ou 3 de agosto, dentro da vigência da medida provisória, pelo entendimento, tá, que foi exarado pelo Tribunal de Contas da União em 22 de março, tá, aplicado em relação ao referencial do marco temporal de 31 de março, jogando para esses novos marcos, nós teremos até 31 de dezembro para finalizar a publicação desses editais, né? Nesse entendimento. Só que a lei jogou a revogação lá para frente, tá? O que eu recomendo? Adiante o procedimento de vocês para publicar dentro da vigência da medida provisória. Porque pode ser que não seja entendido assim, tá? Mas o razoável é que o Tribunal de Contas mantenha aquele entendimento de que vai ser possível jogar a publicação do edital ou da contratação direta, autorizo e ratifico, até 31 de dezembro, seguindo a orientação do Acórdão 507 de 22 de março. Se você quiser revisar, volta na dica anterior, tá ok? Mas isso, gente, são conjecturas, não é certeza, tá? Não é certeza. Bom, e outra coisa que é bem lógica, né? Se mudou a data da revogação do regime anterior, aqueles seus normativos baseados em 31 de março, vocês já perderam o objeto. Tá? Não tem mais o que regular. Vai ser agora o 3 de junho, se for prorrogado 3 de agosto, se for convertido, com a graça de Deus, todos nós estamos na torcida, vai ser 30 de dezembro, tendo como limite a publicação do edital ou dos autorizos de contratação direta a data de 29 de dezembro, marcadinha ali, tá? Bom, esse é o que eu queria destacar, tá? No marco temporal mudou, é por isso que as novas disposições esvaziam os regulamentos locais, né? Eles passam a dispor sobre aquele tema e sim, nós podemos dizer que estão revogados, tá? Bom, e aqui é o entendimento do Tribunal de Contas da União, né? Revisando aqui rapidamente para a gente fechar. Inicialmente a opção deveria ocorrer até 31 de março e o edital ou a contratação direta deveria ser publicada até 31 de dezembro. Esse é o entendimento lá do procedimento ali em cima, de 22 de março. Caindo, a medida provisória caindo sem conversão de lei, os editais que forem até 3/6 e 3/8, beleza, tá confirmado. A partir daí, já não podemos sustentar que será possível postergar isso até 29 de março, tá? E por quê? Porque não tem mais essa lei, não tem mais a medida provisória, não tem mais esse texto para sustentar. Tá? Aqui é até 29 de dezembro. E nós não vamos voltar para 31 de março. Tá? Então, o entendimento do TCU, ele vai cobrir aqui, né? Vai fazer a integração. Olha, você tem até 31 de dezembro para finalizar. É o que nós poderemos tentar sustentar. Mas não é certo, como eu disse, né? Então, isso aqui é um cenário, tá vendo? Tá no quadradinho escuro, de muita nebulosidade. Não é bom trabalhar nesse cenário. Então, eu sugiro os senhores selecionar prioridades para poder publicar os editais dentro da vigência da medida provisória, para não ficar nesse terreno de eu posso seguir ou eu não posso seguir. Eu tenho até 31 de dezembro para publicar esses editais dos processos que eu abri após 31 de março ou eu não tenho, tá? Para você não correr o risco de perder trabalho. Outra coisa, se a medida provisória for convertida em lei, aí ótimo, é o melhor cenário, tá? Por quê? Porque o que está previsto agora no texto da 14.133, alterado pela MP, ele vai se consolidar, ou seja, publicação de edital e atos de contratação direta até 29 de dezembro. Então, respira, mas não relaxa, que 29 de dezembro tá ali.
Isso se for convertido em lei. E abre o olho, porque se não for convertida, ó, nós temos um terreno gelatinoso, uma situação desfavorável, uma situação jurídica desfavorável para trabalhar esses procedimentos. Sugestão de quem trabalha muito tempo com isso: listem as suas despesas, tá? Elenquem prioridades. O que é que a gente não pode perder, né? Quais são as despesas principais que vão impactar aqui no resultado e eu não posso perder? Então, pega esses procedimentos e adianta para que haja publicação do edital até os marcos ali de vigência da medida provisória, tá ok? Não contem nem com a prorrogação, mas ainda existe esse respiro. Depois, gente, aonde que tem que concentrar os esforços? Tem que concentrar os esforços no uso da 14133. Não tem por que ficar adiando a mudança da norma. Não tem tantas diferenças assim. A norma ela tem mais um perfil de consolidação de todas as boas práticas e entendimentos que já vinham sendo realizados do que de inovação. É um ou outro ponto de inovação. O grosso, gente, a gente já está habituado com aquilo ali, os princípios, tá? Com os regulamentos. Então, o foco é na 14133, tá? E na regulamentação. Porque sem regulamentação, o gestor público, os ordenadores de despesa, eles não podem optar pela 14133. E se não há opção pela 14133, porque não tem sistema, porque não tem regulamentação, então nós não estamos falando de escolha, tá? O Estado, os municípios, eles estão deixando os gestores ali refém da única opção, que é continuar utilizando os sistemas e os regulamentos do regime anterior. E é isso que deve ser terminado, tá? Porque ainda que chegue em 29 de dezembro, isso ganha uma nova postergação, uma nova prorrogação, é fato que uma hora o regime anterior ele vai ser revogado. E nós temos que mudar para 14133. Então, o foco na regulamentação e na liberação de sistemas é fundamental para que se possa, de fato, falar que o gestor está optando entre um ou outro, tá? Se não existe essa opção, não é uma escolha, tá? Não vamos deixar aí os ordenadores refém aí de uma dificuldade estrutural, né, de elaboração de regulamento e de sistemas, tá ok? Bom, esses eram os esclarecimentos que eu tinha para passar. Estava me perguntando, revogou, não revogou? Se acabar, volta para onde? Espero que tenha esclarecido mais, né? Que a aula à distância a gente não tem essa troca que tem na sala de aula, poder responder na hora, tá? Essa importância também, a validade dos senhores mandarem aí os comentários, os pedidos, entrar em contato. Esclarece melhor isso, eu queria saber aquilo. Tá aqui, ó. Uma semana a gente trouxe novidade quentinha, agora já estamos esclarecendo mais uma dúvida. Bom, eu sou a professora Ana Mendes. Estou aqui para ensinar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Ó, fica a dica. Aprenda com quem faz. Até a próxima.